Mateus capítulo 7, no verso 7 e 8. Diz assim: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrarei, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate abrir-se-lhe-á. Amém? Pai querido, em nome de Jesus, peço aqui, Senhor, meu Deus, a tua bênção. Ó Deus, que o Senhor possa falar comigo, falar com a tua igreja. Ó Deus, e que o Senhor encontre liberdade em nossos corações, para que o Senhor ministre aquilo que o Senhor tem e o que o Senhor quer para as nossas vidas. Eu te louvo e te agradeço por esta oportunidade, no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Então, conforme o pastor Rodrigo me convidou para vir, e aí então comecei a orar e falar com o Senhor o que falar, né? E nada melhor do que o nome, né, da igreja já é sugestivo a isso. Então é um novo, né, um novo tempo. Como é aniversário, vocês vão viver um novo ano, né, para a honra e glória do Senhor. E aí então eu, falando com o Senhor, coloquei esse título: Ações que devemos ter para viver algo novo de Deus, né? Coisa que nós precisamos ter, precisamos viver, coisas que vocês precisarão ter, né, diante desse novo ano e de tantos outros novos anos que virão. Não só ano, mas tantas outras novas experiências, novos dias, tantas novas situações que vocês vão viver, né? Que serão novos para vocês. Talvez não tão novo para o lado pessoal, né? Por você já ter vivido algumas coisas, por outros já serem cristãos há mais anos, né? Então, mas serão experiências que vocês, que nós vamos viver e que nós vamos precisar de algumas coisas para esta continuidade, para que eu e você possamos continuar servindo a Cristo, servindo ao Senhor e vivendo tudo isso, né? Cada dia que você acorda, você espera viver algo novo. Você acredita que aquilo, diante do que você tem vivido ontem, né? Amanhã você vai olhar, você vai acordar na hora que você vai dormir, né? Vamos dizer, hoje você vai dormir, aí você fala assim: eu vivi isso, passei por isso, por aquele outro. Deus, amanhã no acordar, que o Senhor faça tudo novo na minha vida, né? E aí, mas você vai mudar de emprego? Não, você vai no mesmo emprego, mas você vai querer viver uma nova experiência do que você tem vivido até então, né? Você vai talvez sair da sua casa com o mesmo carro, né? Mas você vai querer viver algo novo ali tudo, uma experiência nova. E às vezes essas coisas nós vamos nos acomodando tanto, e aí então a gente vai levando isso para um lado comum para a nossa vida. Um lado tão, como que eu posso dizer, tão comum, né, que a gente não dá nem tanta importância para isso. Então nós precisamos, muitas vezes, ou se não todas, a gente não ter vergonha de falar com Deus, não ter vergonha de falar com o nosso Pai, daquilo que você quer viver, daquilo que você quer experimentar. Há pessoas que têm isto, há pessoas que têm vergonha, há pessoas que elas olham para a situação, para o que estão vivendo, e têm vergonha de mostrar para Deus. Eu já vivi muito disso, já vivi algumas situações da minha vida que eu estava passando, né? E quando a minha oração começava a partir para este lado, ou a situação que eu estava vendo, eu começava a modificar o sentido da minha oração, porque aquilo ia me levar ao declarar para Deus o que eu estava vivendo, e o que eu estava vivendo não era tão bom, não era aquilo que eu queria, né? Então eu começava a dirigir como se eu pudesse esconder de Deus aquela situação, e assim nós passamos muito por isso. Você às vezes passa por isso e fala assim: mas eu vou pedir isso para Deus, eu vou falar isso para Deus, vou falar dessa maneira para Deus,
E muitas vezes nós nos colocamos, talvez não como vergonha, mas nós não queremos falar. E aí, então eu e você, nós precisamos falar com Deus, mostrar para Deus, para que eu e você possamos viver o novo, para que você possa experimentar de algo novo do Senhor. Já estou cansado de viver, de passar por tudo isso, já sei como vai ser, já sei aonde vai dar, já sei o que vai acontecer, já sei o resultado. Quando nós pensamos e falamos tudo isso, a gente se coloca nesta posição de não falar com o Senhor, não de confessar com Ele, e nem de pedir algo para Ele, porque nós já declaramos e achamos que vai ser tudo igual. E aí então a gente vive dentro de uma rotina, a gente vive dentro de uma situação que nós vamos vivendo, não reparamos nada, e nós estamos vivendo algo novo de Deus, mas nós não experimentamos de tudo aquilo. Então eu e você, nós precisamos deixar de ter vergonha de falar, seja lá o que for, seja lá o assunto que for. Esse tempo atrás eu estava lá na igreja, estava dizendo, que um dia eu fui orar no canto do altar, assim, o irmão chegou e disse para mim: pastor, eu vou me ajoelhar aqui para, vamos dizer, me empolgar na oração, e eu falei para ele: meu irmão, acho que é bom você não ouvir a minha oração não, porque talvez você se desvie, se você ouvir o que eu falo com Deus, se você ouvir o que eu expresso para Deus, o que eu confesso para Deus, porque é como eu digo, eu não tenho vergonha nenhuma de falar o que eu sinto para Deus, eu não tenho vergonha nenhuma de expressar, mas Deus é santo. Sim, por isso mesmo, a santidade dele me purifica, a presença dele me liberta, porque eu não posso fazer, se eu continuar do jeito que eu estou, ou que eu estava até o momento, certamente eu não vencerei, certamente eu vou bater, mas nada vai se abrir, certamente eu vou procurar alguma coisa, mas não vou encontrar nada, certamente eu vou insistir em alguma coisa e não vou encontrar. Por quê? Por causa da minha situação, por causa do jeito que eu estou. Então eu falo com o Senhor, tudo o que eu sinto, tudo o que eu penso, tudo o que eu desejo, tudo o que eu quero, tudo da forma que eu quero, não significa que vai acontecer, mas eu falo com Deus, eu falo isso para Deus. Às vezes nós queremos ser modestos com Deus, Deus quer que eu e você sejamos sinceros com Ele. Nós queremos às vezes ser modestos com Deus, mas não, o que o Senhor Deus espera de mim e de você? Sinceridade, verdade. Então, para que eu e você possamos viver algo novo, ter novas experiências, experimentar de coisas da qual a gente olha, talvez nesse ano você já ouviu o pastor Rodrigo, o pastor Vitor pregar e ensinar a você, falar, seja na EBD, seja na reunião de homens, seja no momento de oração, você olha tudo aquilo e você vê outras pessoas podendo, talvez tentando, lutando, querendo viver este novo, mas você não, porque muitas vezes está limitado nisso, muitas vezes você está segurando isso. Se você quer viver algo novo de Deus, precisa falar o que você quer, o que você quer, você precisa falar com o Senhor, como o pastor Rodrigo falou aqui, Deus não tem filhos preferidos, Ele não faz, a própria palavra fala que Ele não faz acepção de pessoa, não faz diferença de pessoa, mas eu preciso olhar. Se você olhar aqui para dentro, para nós aqui, você vai olhar e vai observar diferenças de vida, diferente de comportamento, diferença de famílias, diferença se olhar para homens, você vai ver diferença de homem para homem, se olhar para mulher, você vai ver diferença de mulher para mulher, existem as diferenças, mas o Senhor Deus, Ele quer que eu e você vivamos, expressamos a Ele, essa verdade, essa sinceridade, o que eu quero viver, o que eu quero ser. Eu estou com 54 anos, eu falo para Deus, um dia eu estava contando para alguém, a pessoa falou, mas não vai dar tempo. Aí eu falei, seu atribulado, sai de perto de mim, vai embora daqui.
Não, mas você está falando, Deus faz assim, ó, eu ganho na loteria, e aí? Né? Deus faz um negócio desse e pronto, tudo acontece, as portas se abrem, as coisas, Deus ele move as coisas, não leva a sério a loteria não, viu irmão? Vou contar um testemunho aqui de dízimo. Quando eu me converti, o pastor Rodrigo estava falando, eu lembrei disso aqui. Eu ia na igreja de Baté, né? E aí então o irmão falando lá e a gente ia na célula. E aí então houve um convidado lá um dia e foi. Aí na outra semana eu voltei na célula. Aí o convidado que tinha ido pela segunda vez falou assim, ó, semana passada o senhor falou negócio de, não eu, o irmãozinho que pregava lá na célula. O senhor falou negócio de dízimo, eu vou falar uma coisa para você, funciona mesmo. Ah, é? Funciona? É, funciona. Por quê? Você fez? Ele falou, não, eu falei para Deus, Deus, eu vou jogar no bicho, se der galo eu dou o dízimo, deu galo. Eu falei, meu Deus do céu, né? Mas o que é? A inocência, né? Nós estamos aprendendo, começando a nos converter, né? Na hora que você falou dos dízimos, eu falei, nossa, olha, é verdade. Então, eu e você, nós precisamos da sinceridade. Hoje, esse irmão, até hoje ele é cristão. Até hoje ele é crente. Né? Nunca mais deu testemunho, né? Então, mas até hoje, para você ver, quando a gente é sincero com Deus, olha o que o Senhor Deus ele faz. Ele move as coisas. Então eu e você precisamos ser sinceros. Talvez você olhe para você e diz assim, pô, eu queria concluir aquela faculdade. O atribulado do seu lado fala assim, não dá tempo. Dá tempo? Lógico que dá tempo. Não importa qual a faculdade, o máximo de faculdade, vocês que fizeram faculdade, é quanto tempo, pastor Vitor? 5, 6 anos? 5 anos. Você pode ter 90, mas Deus vai abençoar. Talvez você não vai conseguir exercer, mas você vai se formar. É o cumprimento da palavra. Deus ele faz essas coisas na nossa vida. Mas eu preciso mostrar, eu preciso falar com o Senhor. Vou te dar um exemplo como nós precisamos de expressar tudo aquilo que nós queremos para o Senhor. Eu estou pregando lá na igreja, comecei quinta-feira passada, vencendo o impossível. Vencendo o impossível. Você já ouviu um monte disso, né? Mas eu estava estudando, analisando e orando. Deus falou assim, ó, escreva aí 5 impossíveis que as pessoas não conseguem vencer. Eu falei, mas como assim? Vou mostrar para você onde estão os 5 impossíveis que as pessoas elas procuram um milagre, não conseguem vencer por causa desses 5 impossíveis. Eu falei, tá bom, se o senhor está falando, aí você vai para o joelho. 10 dias, ora e fala e olha com Deus. 5 impossíveis em nós. Em nós. Mas não vou contar para você. 5 impossíveis. Então, às vezes, nós colocamos estas coisas e nós não expressamos tudo isso. E às vezes nós especificamos os milagres que queremos, mas nós não especificamos os impossíveis que temos. E eu e você, nós precisamos disso. Então, ó, quais os planos que você tem para a sua família, para a sua profissão, para a sua vida, para as suas finanças? Quais os planos que você tem? Tem que falar para o Senhor. Tem que apresentar para Deus quais os planos que você tem. Lembra do projeto de vida? Vocês vão fazer projeto de vida? Eu fiz muito projeto de vida. Muito, todo o começo de ano. 5 dias direto, indo para a igreja, cada dia um tema, cada dia falando uma coisa. Vivi muita experiência com Deus. Vivi muitas coisas. Para você ver, ó, nós falamos, Jesus fala de milagre que você quer, a área, fala para Jesus o milagre que você quer, a área que você quer, a cura que você quer, você fala para ele a porta que você quer, aonde você quer trabalhar, expressa tudo isso para Jesus. Nós precisamos falar tudo isso, para a gente viver o novo. Quando eu trabalhava na Faber, eu queria viver algo com o Senhor, e eu disse para ele, Deus, eu preciso viver algo com o Senhor, eu quero experimentar mais do Senhor, eu quero continuar indo na tua casa. Eu trabalhava das 2 da tarde às 10 da noite, eu falava, eu quero estar mais na tua casa, eu quero te conhecer um pouco mais, eu quero experimentar mais do Senhor. O que o Senhor Deus fez? Mudou o horário da empresa.
Ele mudou o horário da empresa. E aí o encarregado chegou em mim e falou: eu quero que você vá trabalhar comigo. Eu falei: não. Ele falou: não, mas eu vou abrir um horário à noite e eu quero que você vá trabalhar. Eu falei: não, não vou. Ele falou: mas por quê? Eu falei: porque à noite, primeira crise que dá, vocês mandam embora. Ele falou: Orivaldo, se você não trabalhar, seja de manhã, seja à noite, seja de tarde, eu vou te mandar embora. Se você for à noite, se trabalhar como você trabalha, que eu não faltava, tal, né? Se você trabalhar, não tem por que te mandar embora. Quando ele falou isso, aí deu aquele estalinho. Pá. Eu falei: poxa, eu estou pedindo isso para Deus. Aí eu vou entrar à 1h e sair às 7h. Você está entendendo que às vezes nós pedimos, falamos algumas coisas para Deus e nós não prestamos atenção na resposta dele? Por isso que às vezes nós não entendemos e não vemos os cuidados que Deus tem, nós não achamos que Deus não está respondendo. Deus, ele responde tudo para você. Deus, ele não te deixa em nada. Ele está sempre te respondendo. Às vezes eu e você, nós não estamos atentos. Então fale tudo que você quer para Deus. Fale tudo para Deus. Vou te dar outra coisinha rápida aqui. Esse tempo atrás, eu disse estava orando por alguém, e aí o Senhor Deus disse assim: ó, para, porque eu vou tratar. Falei: amém. Parei. Mas deu uma desgraça, pode falar desgraça? Deu uma desgraça danada na família. Perdeu tudo. E aí alguém chegou em mim e falou assim: eu falei: olha, Deus falou para eu parar de orar, que ia tratar. Mas xingaram eu, falaram para mim: como que você faz um negócio desse? Falei: peraí, então era só eu que estava orando? Você não orava? Fulano não orava? Porque se eu parei, aconteceu tudo isso? Então eu e você, nós precisamos olhar para todas essas coisas, ver essas respostas. Então você precisa falar com o Senhor para que você possa viver o novo. Segunda coisa, não desista antes do fim. Não desista antes do fim. Quer viver o novo? Não desista. Ao ano, agosto, o ano que vem, tem planos para tudo isso. Tem planos para acontecer durante este ano, até o mês de agosto do ano que vem. Tem muita coisa para o Senhor fazer. Tem muita coisa para acontecer nesse lugar. Não apenas de agosto a agosto, mas de janeiro a janeiro, fevereiro a fevereiro. Dentro deste ano há muita coisa para fazer. Mas virão as dificuldades e as lutas, então não desista antes disso acontecer. Talvez você está chegando aqui, eu não sei, 1 mês, 2 meses, talvez esteja num ano. E aí alguma coisa ainda não aconteceu na sua vida, algum pedido, talvez você veio de uma outra denominação, falando: aqui vai acontecer porque é tudo novo. Não desista até isso acontecer. Não desista antes do fim. Quantas vezes a gente apenas olha o quanto está distante o objetivo, o quanto está longe para a gente chegar, seja em algum lugar, né? Você já viajou, seus filhos já viajaram com você, vamos fazer uma viagem, a hora que você entra no carro, você dá partida, o filho já fala assim: está longe, né? Você andou 2 quarteirão, vai demorar para chegar? Porque está olhando só o tempo. Quando nós falamos isto, quando as crianças falam isso, elas estão só olhando o tempo que vai ter que esperar. E quando nós olhamos o tempo que tem que esperar, a gente tira a visão, a gente tira os olhos daquilo que vai ser o gostoso. A gente para de olhar para aquilo que vai ser prazeroso. A gente para de olhar para a vitória, para o momento de alegria. Então, não olhe mais, não desista antes do fim. Quando olharmos quanto falta para chegar, a nossa visão, ela passa a enxergar apenas as dificuldades, os problemas, as lutas, os enfrentamentos, as dificuldades todas que estarão, que acabam chegando. Então, quando nós olhamos para as dificuldades, certamente vamos desistir, certamente vamos parar. Quando você começa a olhar para as lutas, certamente vai parar, certamente vai ser difícil. Então, eu olhando só para a parte difícil,
me abasteço apenas de coisas ruins e enfraqueço a minha vontade de chegar. Quando você olha só para as coisas difíceis. Então é o ano, é coisa nova. Pastor Rodrigo, pastor Vitor estão aqui. Primeiro ano. Eu já dirigi igreja por 10 anos. Teve experiências ruins que vocês já viveram aqui durante esse ano. Durante o próximo ano, virão coisas ruins. Não adianta falar que não. Não adianta falar que não vai ter dificuldade. Não adianta falar que não haverão problemas. Haverá problemas. Haverá coisas que vocês não viveram ainda. Haverá experiências, tanto na família, quanto na igreja, quanto pessoal, que nós não vivemos ainda. Só que se olharmos só para isso, a gente vai desistir, você vai desistir. O seu objetivo de vir aqui hoje é para qual? É para quê? O que você busca? O que você espera? O que você pede para Deus? Hoje você veio para a casa do Senhor pedindo alguma coisa. E aí então encontra-se as dificuldades, olha para tudo aquilo. Não encontrará. Não encontrará. Ah, mas será quantas vezes eu tenho que insistir? Quantas vezes eu tenho que bater? Quantas vezes eu tenho que orar? Quantas vezes eu tenho que falar? Não desista antes do fim, ou seja, antes de aquilo acontecer. Jesus garante que se eu me empenhar com toda a minha força, com toda a minha alma, com todo o meu espírito, vai acontecer. O que diz o versículo que nós lemos aqui? Peçam e talvez aconteça. Peçam e receberão. Ele que está falando. E aí ele diz assim ainda: procure e encontrarão. Não é quem sabe, não. Ele diz, ele garante. Se você procurar, vai encontrar. Ele ainda diz assim, batam e a porta lhe será aberta. Por que então, se a palavra do Senhor Deus, se Ele garante tudo isso, por que eu vou desistir? Para que eu vou desistir? A Bíblia relata uma parábola sobre uma mulher que perdeu uma dracma, e ela só parou quando ela encontrou. Ela só parou de procurar, quando ela encontrou a dracma. Quando enquanto ela não achava aquilo, ela insistiu, ela lutou, ela varreu, ela se moveu, ela perdeu um negócio aqui em cima aqui. Deixa para lá, outra hora eu acho. Chega do outro dia de culto. Cadê, hein? Caiu por aqui, mas deixa outra hora eu acho. Passa um ano. 2 anos, 3 anos, esse ali. Eu perdi, eu vou revirar isso aqui, eu vou erguer, eu preciso achar aquilo, o negócio é importante para mim, eu não posso deixar, não, ergo aqui, mexe na caixa, mexe o carpete, faz alguma coisa, porque é importante para mim. Se é importante para você, querido, insista, vai até o fim, não desista até encontrar. Não importa o que você vem vivendo, quando você chegar lá, festeja. Quando você alcança, achei. O que a mulher faz? Ela festeja. E às vezes eu e você, nós buscamos todas as coisas, alcançamos e não festejamos nada. Então quando você chegar lá, festeja. Quando você alcançar a cura, festeja. Quando você se encontrar, viver aquilo que você está pedindo, festeja. Se alegra. Junto com o Senhor, quando nós festejamos ao Senhor as nossas conquistas, o milagre, as honras, nós estamos dando honra ao Senhor. E isso vai fazer com que as experiências sejam fortalecidas, os testemunhos sejam edificados, e o novo está acontecendo na nossa vida. É isso. Eu e você, nós precisamos dessas coisas todas. Acho que não é para beber essa água aqui não, né, pastor? Tem que tomar. É que nem moringa. Que nem moringa, né? Beber galão, né? Acho que todos sabem o que é moringa, né? Uns 4 só, mas tá bom, vamos voltar lá. Então, não desista antes do fim, e quando você alcançar, festeja. Terceira coisa,
Seja insistente, acredite e vai seja insistente em acreditar que o seu milagre vai acontecer. Seja insistente. Não apenas desista, mas seja insistente. Não é apenas deixar de chegar, mas insista em chegar. Se esforce em chegar. Se dedique em chegar. A maioria das vezes não insistimos o quanto deveríamos. Não insistimos com o tempo que deveríamos. Não insistimos com a fé que deveríamos. E aí então essas coisas acabam gerando essas dificuldades todas. Muitas vezes nós fazemos algumas coisas e desistimos, não insistimos para ver o resultado acontecer. Antes do resultado acontecer, você só desiste e nem insiste por causa das dificuldades, por causa dos problemas. Como, pastor, estou tentando lembrar aqui, você falou alguma coisa aqui, que é na oração, eu nem lembro agora, mas a insistência, né, o resultado, o milagre acontece porque a gente insiste em acreditar. Você decide em acreditar. Lembra de Naamã, o leproso, lá no 2 Reis, capítulo 5? Às vezes a resposta não vem do jeito que a gente espera. Arthur é o seu filho. Lucas, né? Lembra uma vez que você estava lá na igreja e eu falei contigo? Acho que foi a primeira vez. Ainda não foi completo ou completado tudo aquilo. Alguma coisa já aconteceu, mas ainda precisa algo acontecer. Precisa isso. Então, não, se alegra, mas insista. Insista. Ainda alguém diz para você, quase isto. Vamos ver até quando, né? Insista. Não só desista, mas insista. Eu não sei o que você tem buscado e tem pedido para o Senhor, mas insista, que Ele vai fazer. Naamã, naquele dia, o que ele estava? Leproso, doente. E aí então alguém disse para, olha, se o meu Senhor conhecesse o profeta que tem lá, fosse até lá, o milagre ia acontecer na vida dele. E aí então o que faz? Naamã pede a carta, conversa com o rei e tem a permissão para chegar. E aí quando chega até lá, o que o profeta fala? Fala para ele lá tomar 7 banhos lá no rio. Naamã fala o quê? Eu achei que ele ia sair e me atender. Com isso, Naamã vira as costas, sai revoltado, vai embora. Aos seus servos precisam insistir com ele, para que ele fosse tomar os 7 banhos. Meu Senhor, se ele não tivesse falado coisas difíceis, o Senhor não faria? Por que não fazer? Por que não tomar banho? Por que não chegar até lá? Por que não ir? E aí então o que acontece? Naamã vai até lá, toma o seu banho, 1, 2, 3, 4, 5, no 7º, sai limpo, curado, sai liberto, transformado. Com isso eu quero dizer o que para você, meu querido? Não importa, insista, não importa como são as respostas, não importa como o que está acontecendo, não importa do jeito que está acontecendo, o importante é você insistir e ir até o milagre acontecer na sua vida. Como eu disse, eu estou há 20 anos pastoreando. 20 anos, há coisas na minha vida e há coisas que eu peço por outras pessoas que eu não vi acontecer. Confesso que às vezes eu falei, eu já nem vou orar mais por esse sentido. Já nem vou falar mais, não vou mais, não dá. Mas na hora que você vai orar, você começa a orar, não é assim? Aí você, Deus abençoa aquele abençoado lá, porque já estou cansado já. Não tem mais jeito.
Então, às vezes, a resposta de Deus não vem como eu espero. Por isso eu não posso desistir. Por isso eu preciso insistir. Vá lá. Vai chover. O menino olha, fala, o meu senhor está louco. Vai lá que vai chover. Aí o menino vai até lá, não tem nada. O profeta diz, vai lá, porque vai chover. A insistência, a ida do menino até lá, o menino que eu digo, eu não sei, acho que ele não conhece, a maioria aqui sabe, né, do meu jeito, do meu linguajar. Então, aí, vai lá, porque vai chover. Eu não vou parar de orar enquanto não chover. Eu não vou parar de falar para você ir lá, enquanto as nuvens não começarem a se formar. Eu não vou parar, porque o Senhor falou que vai acontecer, que vai chover, então vai chover. Imagina 1, 2 vezes, 5 vezes o profeta. Aí o profeta fala, é verdade, acho que foi uma ilusão da minha cabeça, acho que foi um pensamento qualquer, acho que veio algo inesperado. Não, se o Senhor tem uma palavra sobre a tua vida, meu querido, vai acontecer, não importa, mas precisa dessa insistência, você precisa insistir em acreditar que o milagre vai acontecer, precisa disso. Veja, se não houvesse tudo isso, a insistência faz com que eu e você vivamos algo novo. Quem sabe Deus não te deu tempo de mudança apenas por causa disso. De repente todas essas coisas só está esperando algo acontecer. A sua insistência, talvez você está desistindo. Imagina-se lá Jairo. Imagina Jairo. Você conhece Jairo? Quem conhece Jairo aqui? Aquele eu não conheço, eu conheço um outro Jairo. Mas Jairo, a história dele. Jairo chega com a filha doente. Diz a palavra que ela estava à beira da morte. Aí ele chega para Jesus, se prostra e fala com Jesus, vamos até a minha casa. Jesus, ele vai acompanhando, ele está indo com Jairo. Aí chega uma abençoada de uma mulher no meio e fala, Senhor, aqui vou tocar no manto ali. E aí Jesus começa a atender aquela mulher, Ricardo, começa a falar para aquela mulher, começa a mover ali, e o milagre daquela mulher começa a acontecer, e Jairo, ansioso, preocupado, aí chega alguém e diz, não incomoda mais o mestre não, porque a tua filha já morreu. E Jesus diz, Jairo, não temas, apenas creia que ela viverá. Querido, eu não sei o que está vivendo na sua vida, eu não sei quanto tempo você tem uma palavra de Deus sobre você, sobre sua vida, sobre sua casa, sobre sua profissão, sobre os seus estudos, eu não sei quanto tempo, mas o que eu sei é que você precisa insistir até o milagre acontecer, você precisa andar, você precisa continuar. Jairo, não temas. De repente alguma coisa entrou no meio aí. De repente, desde quando Deus falou com você, através da vida de alguém, e alguma poeira chegou aí. E o brilho, perdeu o brilho. E então você já não olha mais com tanto prazer com aquilo, por causa de um desgosto, por causa de um não, por causa talvez de uma insatisfação, talvez por causa de um problema, e aí, então você já não tem mais alegria com aquilo. Quando alguém chegou para Jairo e disse, ô Jairo, não incomoda mais o mestre, porque já não tem mais jeito a sua situação, já não tem mais jeito a situação da sua filha, já não tem mais o que fazer. Lembra que eu disse quando alguém falou assim, não vai dar tempo? Talvez alguém disse isso para você. Para que você fica insistindo nesse assunto? Para que você fica falando isso aí? Não dá, já foi, já passou o tempo. Olha, não tem mais isto era alguns anos atrás. Ei, creia apenas, porque Deus é capaz de fazer. Deus é capaz de fazer. A Ele é todo o poder.
A Ele, pode ir lá trancar, pode ir lá chegar, você pode ligar, pode mandar e-mail, pode mandar, e a resposta pode vir, não dá. Deus, eu continuo crendo, eu continuo confiando. O seu filho não tem mais jeito, eu continuo confiando. Não tenho mais como fazer isto, eu continuo confiando. E Deus é capaz de mudar. Então, se eu quero viver algo novo, eu preciso insistir em acreditar que o milagre vai acontecer. Jairo, ele saiu da sua casa em direção a Jesus para viver algo novo, para viver um tempo novo, para ter uma experiência nova, para ele viver coisas que ele não tinha vivido com a sua filha. Jairo, ele saiu da sua casa e foi até Jesus. Talvez você saiu da sua casa hoje pedindo alguma coisa para o Senhor, falando com o Senhor, mas quando chegou aqui falou, acho que não vai dar. Vai dar, Deus ele pode fazer, não importa quem está pregando, não importa quem orou, não importa quem te recebeu na porta, não importa quem está sentado do seu lado, não importa de nada, não importa o tempo, não importa, o importante é você continuar acreditando, porque Deus é capaz de operar o milagre ainda esta noite. É isso que eu e você nós precisamos, querido. Insistir em acreditar, não importa o que tenha acontecido, não importa a forma que tenha acontecido. Se o Senhor Jesus tem uma palavra sobre a sua vida, continue crendo, insistindo, acreditando, porque Ele é capaz de fazer. Foi o que Ele disse para Jairo. Acompanhando Jairo, estava em direção à casa de Jairo. Um imprevisto aconteceu. Uma situação contrária aconteceu. Algo inesperado aconteceu. Uma coisa que Jairo não contava aconteceu. Uma notícia ruim chegou. Mas Jesus, ele não tinha desistido de ir na casa de Lázaro, de Jairo. Como Jesus não desistiu de ir, de andar, de estar, de cuidar, de operar, de agir na sua vida. Jesus não desistiu. Então continue crendo, confiando, acreditando que o Senhor Deus é capaz de fazer. Ele opera milagres extraordinários na minha vida e na sua vida. Quarta coisa para a gente terminar e orar aqui. A glória de Deus só vem depois que você faz a sua parte. Deus se manifesta quando você faz a sua parte. Deus opera o milagre quando você faz alguma coisa, quando eu faço alguma coisa. Muitas vezes nós queremos viver coisas grandes, situações maravilhosas, viver milagres, mas nós não queremos fazer, nós não queremos abandonar, nós não queremos deixar, nós não queremos mudar, nós não queremos mudar de vida, nós não queremos mudar os costumes, nós não queremos nos adaptar, nós não queremos nos formar, nós não queremos nos forjar, nós não queremos isto. Queremos que o Senhor Deus faça tudo conforme nós queremos, do jeito que nós pensamos, na hora que nós pensamos, na hora que tem que acontecer. Se Deus não fizer hoje, não faço mais, o problema é seu. Deus, ele tem condições de fazer. A desistência é sua, a falta de fé é sua, a incredulidade é sua, mas Deus, ele vai continuar o mesmo. Deus, ele vai continuar sendo Deus. Deus, ele vai continuar controlando. Deus, ele vai continuar, se chover ou não chover, Deus vai continuar agindo. Se você continuar crendo, Deus, ele vai continuar fazendo. Se eu não crer mais, Deus, ele vai continuar operando. Ele é Deus, ele não é Deus por minha causa, nem por sua causa. Ele é Deus porque ele é Deus, porque ele é soberano. E é isso que eu e você nós precisamos entender. Que o Senhor tem todo o controle, nada foge. Talvez já fugiu das tuas mãos, talvez já fugiu de acordo com a tua vontade, com o que você tinha planejado, mas da dele, não. Da dele ainda continua, e ele tem poder. Ele tem poder. A Mariana não está aqui, né? Tua esposa não está aqui, né?
Então você vai falar para ela o seguinte, para ela se preparar um pouco mais. Porque ela vai subir de degrau. E não é profissional. Ela vai subir de degrau espiritual. Depois, se ela quiser, fala para ela entrar em contato comigo. Mas ela já vai saber o que é. Querida, é isso que eu e você nós precisamos. Insistir. Falar com o Senhor. Não ter vergonha, não ter medo. Não podemos desistir. Insistir em acreditar. E fazer a minha parte para que a presença do Senhor Deus aconteça. Precisamos disso, você precisa disso. Não sei o que você tem vivido, não sei o que você tem passado, não sei quais são as ameaças. Pastor Rodrigo, faz favor. Não sei quais são as ameaças que tem aí batido a sua porta, não sei o que você tem vivido. O que eu sei é que este Deus, a qual eu sirvo há 30 anos, e a qual eu prego há 20 anos, é capaz de mudar a tua história. Ele é capaz de fazer. Maria Helena pode dizer, olha, eu estou já cansado, Senhor. Já vi tanta coisa. Já passei por tanta coisa, Deus. Mas Deus ainda, Ele vai te surpreender. Deus, Ele vai te surpreender. Deus, Ele vai fazer como que se estivesse desamarrando um negócio que está meio que, sabe quando a gente, como que eu posso falar isso? Quando antes nós pegávamos alguma coisa assim, né? E aí embrulhávamos, falava, para ficar tipo protegido, e deixávamos ali do lado. Falava, vai ficar aqui porque vai ficar bem guardado. Está chegando a hora para Deus te surpreender nisto. Ah, faz tempo. Mas Deus vai te surpreender. Amém? Vamos nos colocar de pé, eu quero orar com você, junto com o pastor Rodrigo aqui.